Calma, deixa eu te falar uma coisa. É óbvio que eu, entre meus amigos, eu continuo falando barbaridades e continuo respondendo e fazendo piadas como eu sempre Mas Arthur, vamos lá. Você teve uma fala, eu vou dizer que ela foi sexista e machista, porque eu não vou passar pano e dizer que você foi infeliz. Não, você foi sexista e machista naquela fala sobre as ucranianas. E não seria agora, ao defender... Ao ser contra a lei da misoginia, você não estaria cometendo o mesmo erro na mesma linha não, do que você não cometeu naquela época? O que é que ficou de lição, então, já que o Arthur não está se comprometido com a causa feminina, a Ana Ruth já colocou. Hoje a gente vive uma crise de feminicídio gigante e o Rio Grande do Norte, em especial, é um dos estados onde se mata mulher por ser mulher. Vamos lá. Uma coisa é você ser contra uma lei, outra coisa é você ser contra a causa. É óbvio que eu não sou a favor de feminicídio. Eu acabei de dizer aqui que uma pessoa que comete o feminicídio, pra mim, ela perdeu o direito à vida. Mas como a gente tem que legislar dentro de um Estado democrático de direito, o mínimo que essa pessoa tem que ser é presa pro resto da vida. Isso é uma coisa. A outra coisa é eu ser contra ou a favor uma lei específica, né? Eu acho que esta lei específica ela está errada, porque ela tem uma elasticidade de interpretação. Isso aqui não é nem a opinião do Arthur, isso aqui é um fato. A Rede Globo interpretou a lei de um jeito. A pessoa que fez a justificativa interpretou de outro. A cabeça de milhares de juízes de primeira instância no Brasil vai interpretar de outras maneiras, porque a lei tem um defeito técnico. O que é ódio ou aversão às mulheres? É um conceito elástico. É a mesma coisa que eu cheguei e falei assim, cara, vocês gostam de discurso de ódio? Não, mas o que é discurso de ódio? Então, a gente tem sempre que lembrar que é o seguinte, principalmente quando se trata de lei penal, você não pode dar interpretação para elasticidade de termos. É uma coisa que o brasileiro é especialista. Fazer termos complexos e elásticos, onde as pessoas, cada um toma a sua interpretação. Até hoje a gente não sabe interpretar se é para as pessoas ser ou não ser presa após julgamento de segunda instância por causa de uma frase mal feita na Constituição. Então, a lei tem um problema técnico, né? Independente de quem eu sou, a lei tem esse problema. Então a minha opinião ela é de acordo com isso, tá? Agora, em relação às minhas falas da Ucrânia, novamente, gente, eu não tenho nenhuma reflexão moral para fazer sobre aquilo. Fiz uma piada de mau gosto, mandei mal, perdi meu mandato por causa disso, minha vida virou de cabeça para baixo. Agora sim, eu não sei se esse é o tema, se vocês querem entrar mais nisso ou não. Eu acho que você falar barbaridades, extrapolar, inclusive quando você usa de humor, para os seus amigos, isso é uma coisa natural entre homens. É diferente de você falar uma grosseria. Misógino É diferente de você falar isso para uma mulher. Óbvio que é. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Independente para ser homem, mulher, homossexual, é machista e sexista. Óbvio que é. Então quer dizer que eu estou permitida a fazer piada machistas porque eu estou entre homens? Homofóbica entre homens? Deixa eu te falar uma coisa. O alvo de quem você está falando faz toda a diferença. Então eu vou dar um exemplo para você. Para a legislação não, Arthur. Lógico que faz. Não, lógico que faz. Então quer dizer que eu posso fazer uma piada homofóbica com você. Só nós dois, porque nós somos homens. Sim. Não, Arthur, é homofobia de mesma forma. Deixa eu te explicar uma coisa. A homofobia, esse é outro problema técnico da lei. Se eu chegar pra você e falar assim, pô, cara, aquele cara é meio afeminado, isso pode ser interpretado como um comentário normal entre duas pessoas, ou pode ser interpretado como um comentário absolutamente homofóbico, dependendo para quem que você falou. Novamente, isso não é minha opinião. Isso aqui é técnico, é da lei. Agora eu vou trazer uma coisa opinativa. É uma opinião minha. Eu acho que o alvo de quem você fala alguma coisa, ele é fundamental para você discernir se essa pessoa está sendo babaca ou não. Então, se eu chego... E eu vou... Cara, eu não vou medir palavras aqui. Quando eu tô com meus amigos, eu falo barbaridades. Eu faço piadas homofóbicas. Você continua falando a mesma coisa que você falou lá da Ucrânia? Falo um monte de besteira. Você continua falando a mesma coisa da fala da Ucrânia? Continuo falando. Agora, eu jamais falaria isso pra uma mulher. Por exemplo... É decepcionante. Me desculpa, Arthur. Tão quanto? Porque você continua... Piadas homofóbicas, ela é homofóbica. Seja falando com a Ana Ruth, com o Fabão que tá ali, deixa eu falar uma coisa. o Matheus... Deixa eu falar uma coisa. O ambiente faz toda a diferença. O ambiente faz toda a diferença. Se você fica... É óbvio que eu tô numa rádio ao vivo aqui, é muito bonito eu sinalizar a virtude. Falar, pessoal, eu tenho, assim, moralmente o que eu fiz foi muito condenável, eu aprendi com aquele erro. Vamos falar real. Todo grupo de homem hétero tem extrapolação e tem barbaridade. E é como o mundo é, e isso não é necessariamente uma coisa ruim. O que você não pode, novamente, é você ser grosseiro com uma mulher intencionalmente, isso é outra história. Então, se eu falo uma besteira para uma mulher intencionalmente, isso muda completamente o caráter do que está sendo dito. Então, eu não vou vir aqui sinalizar a virtude. Mas eu acho que você aqui na bancada falando que você não se arrepende, que você continua falando da mesma forma, é como se tudo que aconteceu, você perdeu o seu mandato, você perdeu um direito que a população te deu, né, adquirido aí, eu não fui caçado por isso, para que você fizesse outras coisas e o seu mandato você perdeu, não foi por causa disso. Não
foi por causa disso, não. Eu vou te explicar. Na minha legislatura, não sei se vocês sabem, um deputado, ele literalmente passou a mão nos seios de outra deputada dentro da casa. E ele não foi cassado. No mesma legislatura, no mesmo ano. O que acontece? Por que eu fui cassado? E até isso é bom que abre pra eu mostrar aqui pra vocês sobre o meu mandato. Julguem meu mandato, tá? Pela primeira vez na história do Brasil, um parlamentar diminuiu o salário dos seus pares. Fui eu. Pela primeira vez na história do Brasil, um parlamentar sozinho, eu, tirei o auxílio Perô de mais de R$3.500 de todos os funcionários da Lesp. Isso dá uma conta milionária. Imagina você entrar num prédio onde tem mais de 3.600 funcionários e todos perderam o auxílio Perô por sua causa individualmente. Entenda, não dá pra gente comparar, eu fiz coisas interessantes, mas eu fiz outra gravíssima, não, entendeu? mas calma, eu não tô fazendo juízo moral. Entenda só, eu tô separando as coisas. Que a gente tá colocando eu perdi o mandato por isso. Sim, eu perdi o mandato porque eu incomodei muita gente lá. O relator do meu caso falou isso. Então você acha que não foi por causa disso? Com foi uma certeza perseguição não, política, é isso óbvio que você tá falando. Sim. Isso também não é minha opinião. O relator do meu caso falou, o Arthur só foi cassado porque ele brigava com todo mundo, porque ele cortou o privilégio de todo mundo. O relator do meu caso, o cara que relatou, Arthur tem que ser cassado, ele falou, o Arthur está sendo cassado porque ele tem muitos inimigos aqui. Tanto que eu estou dando um exemplo concreto. O outro deputado que assediou de fato uma deputada, ele passou a mão no seio da deputada. Ele estava bêbado no plenário, ele não foi cassado. Mas um erro não justifica o outro. Eu não estou deveriam ter sido cassados. Vocês são jornalistas aqui, vocês têm uma capacidade cognitiva superior à da média das pessoas. Eu estou falando para vocês que eu fui cassado por motivo A e não por motivo B. Eu não estou justificando um erro com o outro. Eu não estou falando assim, já que eu diminuí salário de umas pessoas, eu posso então ser misógino. Eu não estou juntando uma coisa na outra. Eu estou separando as coisas. Eu fui cassado porque incomodei as pessoas. Isso é uma coisa. E a outra coisa foi o meu comentário num grupo privado que, novamente, eu pessoalmente não condeno isso moralmente. Cada um pode ter uma opinião sobre isso. E aí eu quero ouvir, inclusive, a opinião da vereadora Amanda sobre isso não traz uma pecha ou um problema para um partido que se diz um partido novo, com ideologia nova, que é um partido excludente. Me permita, claro. Ex-deputado Arthur, eu confesso que estou chocada ao ouvir do senhor, nesta bancada, que o senhor continua fazendo comentários misóginos só em grupos fechados. Foi o que o senhor disse. É que assim, a gravação tá aí. Eu poderia sinalizar a virtude de mentir para a senhora. E aí eu quero escutar da vereadora e do senhor também. Isso não traz uma pecha para um partido que chega novo? A senhora acabou de condenar o vereador da cidade de Natal, não tenho nenhuma relação com ele, Matheus Faustino, porque ele ia para um partido, não foi e continuou. Mas isso não é até mais grave, porque, veja, na hora que... Mas eu estou misturando tudo mesmo. Veja, um partido tem uma ideologia, tem que ser uma linha reta, um papo reto. O que o ex-deputado está dizendo aqui é que continua mantendo comentários misóginos entre homens. Ou seja, entre homens, o senhor está exposto do mesmo jeito. Perceba. Desculpa, só te falar uma coisa. Calma. Deixa eu te falar uma coisa. É óbvio que eu, entre meus amigos, eu continuo falando barbaridades e continuo respondendo e fazendo piadas como eu sempre faço. E não está exposto? Agora sim, se a gente for levar novamente piadas e extrapolação ao ridículo como misoginia, assim, mulheres têm que ter menos direito, isso é outra coisa, você está misturando as bolas. Mas desculpa, mano, eu te interrompi já muito já. Não, o que a senhora acha disso? Desses comentários misóginos entre homens? A senhora fez o comparativo de um partido que está surgindo agora. Eu acho que partido novo, que o líder está dizendo que é misógino. As pessoas não estão acostumadas a ouvir verdades. Porque se eu pegar o celular de todo mundo que está ouvindo, enfim, a gente sabe que existem piadas que às vezes podem ser mal interpretadas entre amigos. Inclusive, não estou falando só de homem, não, inclusive de mulher. Às vezes você não fala, o cara não sei o quê. Mulher também fala. Você, no seu ambiente particular, você acaba falando coisas que você não falaria na rádio, que você não falaria num púlpito. Ele errou de ter mandado áudio, errou. Sim. Mas, primeiro, não foi pra cassação e, segundo, não tem nada a ver com o partido, porque, volto a falar, as pessoas não estão acostumadas com verdade. Seria muito mais fácil ele vir e falar assim, não, gente, realmente eu me arrependo e eu nunca mais falei nada. As pessoas falam as coisas. O ser humano, ele não é perfeito o tempo todo. E uma coisa é você falar uma piada, uma besteira, uma infantilidade, na verdade. Daí foi quase coisa assim de 15 anos. O Arthur foi infantil. Foi de molequinho que depois cresce, o pai fala assim, não pode falar isso, molequinho. Aí o molequinho cresce e não fala mais. Aí o molequinho continua Mas ele continua Deixa eu terminar. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Não é um crime. Você tem... 38. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se você está no grupo do seu futebol, por exemplo, e alguém manda um áudio falando barbaridades, você vai dar uma sinalizar, você vai mandar um áudio de como aquilo é moralmente condenável.
É isso que você tá me dizendo? Se eu- Porque assim, você pode falar isso ao Se vivo, for cara. misoginia, eu vou. Posso E falar quem uma me coisa? convive Desculpa, comigo gente, sabe ó, que eu gente, faço ó, isso. posso falar uma coisa? Eu não passo pano pra Posso isso, falar uma não. coisa? Arthur, Posso falar uma seja coisa? aqui na rádio, Posso falar seja uma no meu, coisa? Posso falar uma coisa? meu outro vínculo, seja onde Ó, for. posso falar uma coisa? Assim, vamos ser sinceros, gente. Todo mundo sabe que todo mundo faz piada.